Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em 2 Samuel, capítulo de número 11, versos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíssem os filhos de Amon, e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Vamos refletir nesse dia a respeito do tema Cuidado com o que você está vendo. Nós percebemos nesse texto sagrado um relato que tem sido a realidade de muitas pessoas na atualidade. Temos percebido que nos nossos dias existe muito entretenimento, existe muitas coisas, muitos atrativos para destruir e distrair as pessoas, a visão que essas pessoas têm. E nós podemos então observar que muitas vezes dentro dos nossos próprios lares, quando você se depara com o seu televisor, você tem a opção de fazer bom uso desse televisor, assistindo boas programações, como também você pode absorver muita coisa ruim daquilo que ele é fornecido por esse televisor. Para tanto, você tem a decisão de selecionar aquilo que você quer enxergar, quer ver, e está então nas suas mãos a decisão para isso. Nós percebemos que Davi, nesse dia, ele deixa de ir à guerra, ele deixa de seguir na batalha, e Davi resolve ficar ocioso em casa. Nessa situação que Davi se encontra no palácio, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, nos versos 1 e 2, que ele então começa a passear pelo seu palácio, ele se levanta e começa a passear pelo seu palácio. E é quando, do alto do palácio, ele vê uma mulher muito formosa. E por sinal, essa mulher então estava tomando banho. Esse Davi, ele não tem o cuidado, e essa mulher também o mínimo pudor para que pudesse evitar tal situação. Evidentemente que isso vai culminar numa tragédia, num erro atrás do outro. E o rei Davi então manda mensageiros até a casa dessa mulher, eles trazem essa mulher para o palácio e, consequentemente, Davi e essa mulher vão se relacionar, vão ter uma relação sexual. O pecado vai progredindo. Essa mulher, consequentemente, vai ficar grávida de Davi e vai mandar dizer para Davi que estava grávida. Então, note você que, enquanto isso, seu esposo Urias estava num campo de batalha. A batalha estava sendo travada. Alguns meses estão se decorrendo. E, diante disso, Davi agora começa a entrar em desespero. Seus olhos o levam a pecar. Esse homem está saindo da luz para ir para as trevas. E tudo começou por um simples olhar. Então Davi começa a maquinar alguns pecados, algumas estratégias. Davi não confessa imediatamente a Deus, não abandona o seu pecado, mas pelo contrário, ele vai progredindo. Isso é o que tem acontecido com muitas pessoas na nossa atualidade. Você começa a olhar para aquilo que lhe é fornecido através dos entretenimentos atuais, e isso começa então a maquinar na sua mente que o pecado é natural, é normal, e você começa então a ter uma evolução nesse sentido, de ao invés de abandonar o pecado, você começa a evoluir na mentira, começa a evoluir nas estratégias do mal, e as trevas, consequentemente, elas vão absolvendo dia após dia o teu olhar, de forma que você já não consegue mais ver a luz, mas a obscuridade começa a fazer parte da sua vida.
Isso começou a fazer parte da vida de Davi. De tal maneira que ele, então, manda um recado para Joabe que mandasse o seu general Urias para a sua casa. E ele vai, então, bolar uma ideia. Já sei, colocarei Urias para descer ao seu lar. Ele, consequentemente, ao se deitar com sua esposa, depois de dizer que ela ficou grávida dele. No entanto, aquele soldado honrado, ao vir, ele não desce à sua casa. Ele dorme no relento. E é interessante que o rei, então, procura embebedar o Urias. E nós podemos observar isso nos versos 13 a 15. Mas o Urias, então, ele vai deitar junto com os demais funcionários, mas ele não desceu à sua casa. Então, diante disso, nós vamos perceber que o rei Davi só lhe resta agora uma alternativa. Ele escreve uma carta e manda pelas próprias mãos do Urias. Essa carta deveria chegar a Joabe, para colocar Urias na pior frente de batalha para que ele morresse. O Davi então enxerga dessa maneira que havia ali uma solução para o seu problema. Então nós podemos perceber que o pecado vai fazendo isso, ele vai destruindo a pessoa aos poucos. Você não consegue enxergar que você está caminhando rumo a um abismo terrível. E dessa maneira Davi estava caminhando. Então nós percebemos que ele chega a esse ponto terrível. O homem, segundo o coração de Deus, agora está vivendo essa terrível situação na sua vida. Eu amo muito a Bíblia, porque a Bíblia não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia mostra tudo. E a Bíblia não poderia deixar de apresentar isso que aconteceu com Davi. Para que nós possamos olhar para uma situação como essa e entender que o Senhor Deus, Ele está nos mostrando que os nossos olhos, eles são a lâmpada para o nosso corpo. E se eu e você, nós não conseguimos enxergar essas coisas, nós estamos caminhando para as trevas e, consequentemente, corremos o risco de viver eternas trevas. E então nós podemos observar que com tudo isso, Jesus Cristo quer nos alertar de algo. E isso está escrito em Lucas 11, verso 34. O Senhor Jesus diz o seguinte: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Diante disso, eu quero concluir dizendo a você: toma cuidado com aquilo que você tem enxergado, o que você está vendo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente.